Após anos de tensões crescentes, o Paquistão finalmente fez o impensável. O país iniciou uma guerra total contra o Talibã afegão, provocando um conflito que nos aproxima cada vez mais da Terceira Guerra Mundial. Enquanto bombas caem na Ucrânia, Rússia, Irã e em bases dos Estados Unidos no Oriente Médio, outra região está à beira do caos, com guerra aberta entre duas potências assustadoras. No mais recente e talvez mais perigoso aumento das tensões entre o Paquistão e o Afeganistão governado pelo Talibã. Conflitos de fronteira evoluíram para o que o ministro da Defesa do Paquistão, Khwaja Mohammad Asif, chama de guerra aberta. Ele afirma que o Paquistão está disposto a travar essa guerra contra o Talibã porque perdeu a paciência. Como chegamos aqui? Por que essa guerra ocorre agora? E o que isso representa para Paquistão, Afeganistão e toda a região? Vamos abordar as duas últimas perguntas ao longo do vídeo, então continue com a gente. Sobre como chegamos até aqui, tudo começou em 26 de fevereiro, quando o braço militar do Talibã lançou ataques contra posições paquistanesas na linha Durante, a fronteira entre Paquistão e Afeganistão. Serpenteando por cerca de 2.500 quilômetros, através de montanhas e desertos, essa fronteira disputada já foi ponto de confronto entre o Paquistão e o Talibã no passado, como você vai descobrir em breve, e voltou a servir para esse propósito mais uma vez. De acordo com a BBC, a ofensiva do Talibã foi lançada por volta das 20 horas horário local e se espalhou pelas províncias fronteiriças próximas a Kunar, Khost, Nangarhar, Nuristão, Paktia e Paktika, várias das quais abrigam bases militares paquistanesas. O Talibã disse ter atacado essas bases em resposta aos bombardeios do Paquistão em 22 de fevereiro contra supostos acampamentos militantes no Afeganistão, o que a CNN considerou um sério teste para a paz instável entre os países. Em 26 de fevereiro, esse teste fracassou. O Talibã do Afeganistão contra-atacou. Ataques do Talibã na fronteira provocaram uma resposta quase imediata do Paquistão, afirmando que o Talibã havia calculado mal e aberto fogo sem provocação em vários locais da província noroeste de Khyber Pakhtunkhwa. O Paquistão lançou uma série de ataques aéreos contra o que afirma serem posições do Talibã no Afeganistão durante as primeiras horas de 27 de fevereiro, incluindo vários ataques contra províncias de fronteira e ataques a alvos em Cabul. A CNN acrescenta que acredita-se que o Paquistão também tenha mirado especificamente em Cabul porque é o local de nascimento de Hibatullah Akhundzada, que é o líder reservado do Talibã. Ainda não se sabe se os ataques visavam eliminar Akhundzada ou tinham um caráter simbólico, mas o nome Operação Fúria Justa dado pelo Paquistão à resposta ao Talibã sugere a primeira opção. Se o Paquistão quis matar o líder do Talibã, não há confirmação do sucesso. O Talibã não confirmaria a morte de seu líder, mesmo que ocorresse. Após a resposta do Paquistão, o porta-voz do Talibã, Zabihullah Mujahid, foi ao X para criar uma postagem que já foi excluída. Naquela postagem, ele disse que o Talibã respondeu aos ataques paquistaneses, atacando posições militares em Helmand e Kandahar. Embora a veracidade dessa afirmação seja questionável, especialmente porque a postagem que alegava os ataques foi excluída logo após ser publicada, o Paquistão disse que drones do Talibã atacaram 3 locais desde o início dos combates. 2 desses alvos são militares, uma academia militar em Abbottabad e uma escola de artilharia em Nowshera. Um drone do Talibã caiu perto de uma escola primária em Swab. Esse drone tinha como alvo a escola, indicando que o Talibã mira civis. O uso de drones militares pelo Talibã é inédito, pois antes se pensava que só tinham acesso a drones civis. Atualmente, os países trocam ataques de retaliação e as mortes aumentam, apesar da dificuldade em saber o número real de vítimas. A CNN relata que o Talibã afirmou que os ataques do Paquistão mataram 19 civis e feriram outros 26 até o dia 27 de fevereiro. Supostamente, a maioria dessas vítimas eram mulheres e crianças, embora essa afirmação possa ser uma estratégia do Talibã para ganhar pontos de propaganda. Cada lado divulgou seus próprios números de combatentes mortos. De acordo com o Talibã, 55 soldados paquistaneses morreram nos ataques do Talibã, o que levou o grupo a afirmar que tomou 19 postos do Paquistão. Esses avanços foram conquistados com perdas relativamente modestas, de 8 combatentes do Talibã mortos, além de 11 feridos. Porém, o porta-voz do primeiro-ministro do Paquistão, Musharraf Zaidi, mostra um quadro diferente. Ele afirma que 297 combatentes do Talibã foram mortos, além de mais de 450 feridos até o dia 27 de fevereiro. É difícil saber a verdade quando os dois lados fazem afirmações tão diferentes.
Para aumentar a confusão, a maioria dos veículos de mídia está acrescentando um aviso em suas reportagens, observando que não conseguiram verificar de forma independente nenhum dos números que tanto o Paquistão quanto o Talibã estão divulgando. O que está absolutamente claro até agora é que foi um confronto sangrento. Segundo diferentes versões, tudo começou por um ataque do Paquistão a bases do Talibã no Afeganistão, ou por investidas do Talibã na fronteira com o Paquistão. De qualquer forma, já se passou cerca de uma semana de combates, que não mostram sinais de terminar tão cedo. Segundo a CNN, Paquistão e Afeganistão já passaram por isso antes. Desde outubro, os dois países e suas lideranças mantêm um cessar-fogo muito frágil, que foi assinado após outro conflito mortal. O Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, ou CSIS, afirma que o conflito de outubro ocorreu principalmente nas regiões de fronteira. Os ataques vistos no fim de fevereiro, especialmente os do Paquistão, parecem ir além dessas áreas. O que antes era uma disputa de fronteira, embora sangrenta, tornou-se uma guerra aberta, como afirma o Paquistão. A pergunta óbvia precisa ser feita: por quê? Já abordamos um dos motivos, que parece ter sido o estopim que desencadeou tudo isso. O Talibã no Afeganistão acredita que o Paquistão violou o acordo de cessar-fogo entre as duas nações ao lançar ataques contra as supostas bases militantes no território afegão. O Paquistão afirmaria o contrário, argumentando que essas bases estavam ocupadas por terroristas que vinham operando no Paquistão. Isso nos leva à razão do gatilho, ou pelo menos a uma delas. O Paquistão acusa o Afeganistão de abrigar terroristas que vêm causando estragos no Paquistão há anos. Segundo líderes do Paquistão, o governo talibã do Afeganistão apoia terroristas antipaquistaneses que promovem uma campanha de ataques suicidas pelo país. O Talibã afirma que isso é um absurdo e que o território do Afeganistão não está sendo usado para apresentar qualquer tipo de ameaça a outra nação, o que, por sua vez, leva às alegações do Talibã de que os militares do Paquistão não estão fazendo nada, além de realizar ataques não provocados contra civis afegãos. Novamente, é olho por olho. Cada alegação do Paquistão é contestada pelo Talibã e nenhum lado recua. Uma coisa é certa: o Paquistão tem razão sobre o terrorismo em seu território, embora não se saiba quanto é causado pelo Talibã, diretamente ou por pessoas que agem sozinhas, ou em seitas que apoiam o Talibã, sem envolvimento direto. Observamos um aumento constante da atividade terrorista no Paquistão nos últimos anos. De acordo com o Departamento de Estado dos Estados Unidos, o número de ataques terroristas no Paquistão, juntamente com o número de vítimas causadas por esses ataques, aumentou em 50% em comparação com os números de 2022. Os autores desses ataques foram variados, incluindo os ramos locais do Estado Islâmico, o Exército de Libertação do Baluchistão e o Tehrik-i-Taliban Paquistão, ou TTP. Lembre-se desse grupo. Falaremos do TTP depois. Em 2025, o Portal de Terrorismo do Sul da Ásia, SATP, e o Instituto de Gestão de Conflitos colocaram o Paquistão em segundo lugar no Índice Global de Terrorismo. O número de mortes por ataques terroristas no país subiu para 1.081 no ano anterior ao índice de 2025 do SATP, um aumento de 45% em relação ao ano anterior. O TTP foi responsável por cerca de metade desses ataques, resultando em 558 mortes somente em 2024. Para o Paquistão, o aumento da atividade terrorista em seu território pode ser ligado ao Afeganistão e ao regime talibã. O Talibã nega, mas segundo o CSIS, o Afeganistão sob seu governo historicamente oferece abrigo a terroristas como o TTP e a Al-Qaeda. Além disso, o aumento acentuado da violência dentro do Paquistão coincide com a ascensão do Talibã ao poder no Afeganistão em 2021, quando as forças dos Estados Unidos deixaram o país. Talvez o Paquistão esteja certo sobre o terrorismo. No entanto, o país tem mais razões para declarar guerra aberta ao Afeganistão, e uma delas parece totalmente insana. Antes de falarmos dos motivos e do que vem a seguir, lembre-se, você está assistindo ao The Military Show. Oferecemos o panorama completo, não só manchetes. Inscreva-se para acompanhar tudo. Antes de falarmos do motivo mais insano para o Paquistão declarar guerra ao Talibã, vamos voltar à linha Duran. Como dissemos, a maioria dos combates entre Paquistão e Talibã ocorreu nessa grande fronteira, por um bom motivo. Tanto o Talibã quanto os sucessivos governos afegãos anteriores se recusaram a reconhecer a validade da linha Duran por anos, por causa de como ela foi formada. De acordo com o CSIS, a linha foi criada em 1893, como uma tentativa do Reino Unido de proteger o Raj britânico do Império Russo. Ao criar essa linha, o Reino Unido não considerou o impacto nas comunidades Pakhtuns, que vivem na nova fronteira e arredores.
Isso é importante porque o Talibã, hoje dominado pelo movimento Pashtun, provavelmente disputa e luta ao longo da linha Durand. Segundo o Royal United Services Institute, ou RUSI, o Paquistão teve chances de amenizar essa disputa. O fato de isso não ter acontecido pode até ser considerado um erro diplomático, especialmente porque a linha Durand foi criada por um país que não atua mais no Paquistão e não está presente há quase um século. Recusas frequentes em agir sobre o conflito nessa fronteira fizeram o Paquistão, segundo o RUSI, criar um monstro de Frankenstein com o Talibã. Um grupo antes apoiado pelo Paquistão agora causa muitos dos problemas que levaram à guerra aberta, pois o país não lidou adequadamente com a linha Durand. Novamente, o Paquistão certamente contestaria isso. Ele alegaria que uma fronteira que existe há mais de um século deveria simplesmente ser respeitada neste momento, mesmo que divida uma comunidade que forma a espinha dorsal do Talibã. Como costuma ocorrer, disputas regionais estão virando algo muito pior. Isso nos leva ao motivo mais insano da decisão do Paquistão declarar guerra aberta, além de sua luta anterior contra o Talibã, a Índia. Como aponta o CSIS, o Paquistão acusa o Talibã de ser basicamente um fantoche da Índia. A afirmação se baseia no fato de que a Índia forneceu ajuda humanitária e enviou contatos diplomáticos ao Afeganistão durante o domínio do Talibã. Pakistan's claim Ignora que a Índia historicamente se aliou a grupos que combatem o Talibã, como a Aliança do Norte e os Estados Unidos. Mesmo assim, alguns no Paquistão dizem que o Afeganistão virou colônia da Índia. Entre eles está Khawai Asif, o ministro da Defesa do Paquistão que mencionamos anteriormente, que foi ao Chess após os atentados do Talibã no Paquistão, para afirmar que era esperado que a paz reinasse no Afeganistão, assim que o Talibã assumisse o poder e os Estados Unidos se retirassem do país. O Talibã tornou o Afeganistão uma colônia da Índia. O Paquistão tentou de tudo, direta e indiretamente com aliados, para manter a estabilidade, realizando intensa diplomacia. Porém, o Talibã virou fantoche da Índia, disse Asif. Tudo isso é discutível, pois a Índia manteve laços diplomáticos com o Afeganistão por muito mais tempo que o Talibã está no poder. Alguns dizem que o Paquistão usa sua guerra contra o Talibã para ganhar vantagem sobre um de seus principais rivais regionais e geopolíticos. Com os motivos da guerra entre Paquistão e Talibã afegão já explicados, vamos ao que acontece a seguir, onde as coisas se complicam. O Paquistão disse em 28 de fevereiro que não manteria diálogo com o regime talibã do Afeganistão após o que aconteceu nas últimas semanas, o que sugere que as escaramuças e ataques que estamos vendo agora são os primeiros estágios de uma guerra muito maior. Se houver guerra, o Paquistão é, em teoria, a força mais forte. Segundo a CNN e a Global Firepower, que avaliam anualmente as forças militares de vários países, com base em muitos critérios. Segundo a Global Firepower, o Paquistão leva vantagem em quase todos os quesitos. O Paquistão conta com 660 mil militares ativos em comparação com os 75 mil estimados, pois diferentes fontes afirmam, além de 170 mil militares ativos disponíveis para o Talibã afegão. O Paquistão também possui 550 mil reservistas contra zero do Talibã, além de 500 mil forças paramilitares, em comparação com 90 mil no Afeganistão. O Paquistão destina mais de 9 bilhões de dólares à defesa, enquanto o Afeganistão gasta só 145 milhões por ano com as forças armadas. O Talibã afegão praticamente não tem força aérea ou poder terrestre, possuindo cerca de 4 mil veículos blindados contra mais de 59 mil do Paquistão, além de 2.677 tanques e milhares de unidades de artilharia. Sem acesso ao mar, o Afeganistão não possui marinha, permitindo ao Paquistão usar sua frota de 120 unidades para atacar o Talibã. A CNN acrescenta que o Talibã possui em termos de ativos militares não passa de alguns helicópteros da era soviética e do que os Estados Unidos abandonaram quando se retiraram do país. E o Paquistão tem armas nucleares. 170 delas de acordo com a campanha internacional para a abolição de armas nucleares. É verdade que o Paquistão dificilmente usaria esse tipo de arma contra o Talibã, mas o fato de possuí-las, além de todo o restante do arsenal disponível para os militares paquistaneses, sugere que qualquer guerra deveria ser uma barbada para o Paquistão. Mas não será assim. A vitória do Paquistão não seria fácil sem um cessar-fogo. Uma das razões para isso é o TTP, que você deve se lembrar que pedimos para você guardar na memória anteriormente. Esse grupo, ativo no Paquistão, é uma das organizações terroristas que o país acusa o Talibã afegão de abrigar. É uma afirmação que faz sentido. Afinal, o segundo T em TTP significa Talibã. E mesmo que o Talibã já tenha mediado entre o Paquistão e o TTP no passado,
O CSIS diz que o Talibã tende a ficar do lado do TTP na maioria das vezes. O problema do Paquistão com o TTP é que esse grupo sustenta a única tática do Talibã para tentar neutralizar as grandes vantagens militares do Paquistão, a guerra de guerrilha. Há um bom motivo para os Estados Unidos terem se retirado do Afeganistão, abrindo caminho para a tomada de poder pelo Talibã. O Talibã é muito bom em conduzir guerras danosas contra inimigos, usando recursos limitados. E no TTP, o Talibã conta com um grupo que declarou lealdade, como observa o CSIS, e que, segundo as Nações Unidas, acredita-se ter entre 30 e 35 mil membros. Claro que esse número de membros não é suficiente para travar uma guerra convencional total com o Paquistão, mas certamente há pessoas suficientes para uma guerra de guerrilha dentro do Paquistão, que pode levar a uma escalada das atividades terroristas. Atentados suicidas, emboscadas e a devastação de bases militares do Paquistão podem ser executados pelo TTP em nome do Talibã afegão, enfraquecendo o Paquistão internamente enquanto a guerra continua. A BBC diz que qualquer guerra entre Paquistão e Talibã afegão será tudo menos convencional. Apesar dos ataques do Paquistão a instalações do governo afegão, a BBC destaca que a experiência em guerrilha dos membros do Talibã no governo pode ser útil em uma guerra em larga escala. O Talibã não busca vencer no sentido convencional de destruir o exército do Paquistão. Faria o que fez contra os Estados Unidos. Mesmo que o Paquistão ocupe o Afeganistão, o conflito não terá fim. O Talibã se fragmentaria em centenas de bolsões por todo o país, e com a ajuda do TTP, dentro do próprio Paquistão. Qualquer vitória que o Paquistão alcançasse viria acompanhada de um enorme custo contínuo, que ele teria que pagar por anos. O Paquistão também precisa se preocupar com sua economia, aponta Pramitpal Chowdhury, do Eurasia Group, afirmando que o país não pode arcar com uma guerra contra o Talibã devido à sua economia fragilizada. Enfrentar uma força convencional pode ser viável para o Paquistão pelo tamanho e força de seu exército, mas combater o que Chowdhury chama de coalizão de milícias é caro e um processo longo que o país provavelmente não conseguirá sustentar. Em resumo, nenhum dos lados está em posição de derrotar completamente o outro. Essa situação beneficia muito mais o Talibã do que o Paquistão. Talvez por isso, outros líderes do sul da Ásia já pedem o fim das hostilidades. O Irã estava se oferecendo para mediar entre os dois lados quando as últimas hostilidades começaram. No entanto, a opção está incerta, pois Estados Unidos e Israel iniciaram campanha contra o regime do Irã, resultando na morte do líder supremo Ali Khamenei. As Nações Unidas, a China e o Reino Unido pediram a diminuição das tensões, assim como Mujahid, o porta-voz do Talibã, que disse em 27 de fevereiro que agora também queremos que a questão seja resolvida por meio do diálogo. Mas o Paquistão disse não ao diálogo, pelo menos até agora. Isso deixa a situação no Sudeste Asiático por um fio. Se o Paquistão realmente esgotou sua paciência, o que vemos pode ser só a calmaria antes de uma grande tempestade, que pode envolver todo o subcontinente sul-asiático em guerra. Se isso ocorrer, a Terceira Guerra Mundial pode não estar longe, pois vários países têm interesses naquela região. Um conflito entre Índia e Paquistão, possível devido às alegações do Paquistão de que o Talibã afegão é um instrumento da Índia, é um dos 5 potenciais pontos de início da Terceira Guerra Mundial em 2026. Saiba mais sobre isso e os outros 4 pontos de ignição em nosso vídeo. E se você achou este vídeo útil, não deixe de se inscrever no The Military Show para mais análise sobre os últimos acontecimentos na guerra global. E como sempre, obrigado por assistir.